Hoje iremos falar um pouco sobre os termos arrumar e organizar, pois existe diferença entre eles. Você saberia me responder se sua casa está arrumada ou organizada? Meu Deus, segundo o dicionário, arrumar é pôr em ordem e organizar é arrumar, dispondo de maneira que funcione. Mas, e na prática, como isso funciona? É o que vamos conversar a partir de agora com a designer de interiores, Fabiola Massa. Bom dia, Fabiola! Bem-vinda de volta. Alegria, viu? Bom dia, maninha. Estou muito feliz de estar aqui. Estava com saudade de vocês, de você também, né? Estou muito feliz de estar aqui de novo para falar um pouco desse tema que eu adoro. Maravilhoso, saudade mesmo. Vamos lá, Fabiola. Na prática, o que é arrumar e o que é organizar? Então, arrumar e organizar, assim como você disse, tem diferença, né? Arrumar é a gente pegar um item e colocar ele no lugar que ele está destinado. Então, uma mãe ou uma dona de casa passa 24 horas por dia arrumando a casa, né? Pegando os itens que estão fora do lugar e colocando no devido lugar. Agora, organizar é eu planejar essa arrumação. Então, aonde cada item vai? Por que que esse item vai nesse lugar específico, né? E a gente faz com que a organização faz com que a gente cuide do estético. Então, arrumar, eu posso pegar, embolar um lençol e jogar dentro do armário. O organizar é eu dobrar adequadamente esse lençol, eu colocar ele dentro de uma organização, né? Ou seja, dentro de um padrão, para que ele fique mais fácil também de ser utilizado. Entendi. Então eu te pergunto, uma tarefa vem antes da outra? As duas se complementam ou nada a ver? Porque quando você fala, eu pego o lençol, vou arrumar meu quarto, eu escondi tudo que está bagunçado, independente da forma como eu escondi. E eu organizar tudo setorizado. Então, eles se Isso. complementam ou não? Sim, se complementam, né? Se a gente tem uma organização, a gente fala que organização ela é algo definitivo, né? Então, por exemplo, o lençol vai sempre ficar no roupeiro do corredor. Então, a organização ela é o planejar para que fique definitivo. E o arrumar vem junto, exatamente, se complementam. O arrumar é eu pegar aquele item e colocar aonde eu planejei na organização, né? Então, quando eu organizo, eu faço esse planejamento. Então, eu vou colocar o lençol no roupeiro, separado por cor, setorizado, eu vou padronizar essa dobra. E aí, quando eu for arrumar os itens, porque arrumar não é permanente, arrumar a gente faz o tempo todo. Mas se eu tenho uma organização antes, eu consigo arrumar dentro da organização. Então, o arrumar não é permanente, eu vou fazer isso várias vezes ao dia. Mas o organizar é permanente. Então, eu já defini que o armário onde ficam os lençóis são os armários do corredor, eu vou fazer uma determinada dobra e eu vou setorizar por cor. E Uhum. aí, várias vezes ao dia ou na semana, eu vou arrumar, ou seja, eu vou pegar esses lençóis e colocar aonde eu determinei na organização. Entendi. Fabiola, então eu te pergunto, qual a frequência? Porque eu entendo, então vamos colocar uma pessoa assim mais preguiçosa, que eu organizei uma vez, está organizado para o resto da vida. Então, de quanto em quanto tempo que eu preciso fazer uma manutenção para essa organização? Então, a manutenção, ela vai variar em dois sentidos. Primeiro, né, de se a pessoa conseguiu de fato manter aquilo ali, e vai variar também de acordo com a necessidade. Às vezes a rotina da casa mudou, às vezes a gente viu que não foi tão prático aquela organização, então eu preciso ajustar aquela organização. Então, mais uma vez falando do exemplo do roupeiro, eu vi que não ficou funcional, que não ficou prático aquela minha organização, que está sendo trabalhosa demais todas as vezes que eu vou arrumar esse armário. Então, eu vou fazer uma manutenção na organização, eu vou mudar o roupeiro do corredor para o roupeiro no meu quarto, vamos supor, Uhum. né? Então, eu tenho essas duas opções de manutenção. Quando eu ver que não está mais atendendo a minha necessidade, não está sendo prático, ou quando, de fato, eu já não consegui manter aquela organização. Então, já bagunçou demais e aí eu preciso organizar mais uma vez.
Entendi. Você falou um termo prático. Então, toda organização precisa ser prática? Com certeza, né? Principalmente pela nossa rotina corrida do dia a dia, não dá para a gente ficar gastando muito tempo, né? Arrumando as coisas. Então, quando a gente tem uma organização, a gente precisa fazer com que ela seja prática, funcional e esteticamente bonita. Por quê? Se eu não tenho uma organização prática, eu não vejo o que eu tenho. Se eu não tenho uma organização prática, eu perco muito tempo procurando as coisas. Se eu não tenho uma organização prática, eu vou ter que fazer a manutenção da organização muito mais vezes do que eu teria que fazer normalmente. Então, é super importante a gente ter uma organização prática, né? A gente planejar essa organização do jeito que fique prático. Não adianta, por exemplo, eu pegar e colocar, vamos supor, estou falando agora de organização de cozinha, né? Colocar os panos de prato que eu preciso sempre com frequência dentro do meu armário do quarto. Não é prático, né? Eu vou perder tempo indo lá buscando e etc. Então, precisa ser prático. Entendi. Existem. Bom, as meninas colocaram aqui na tela, antes de fazer a pergunta, eu vou falar da foto que vai estar na tela. É uma cozinha. Eu sei que você não está tendo acesso à imagem, né, Fabiola? É uma cozinha com uma despensa que tem as caixas organizadoras em palha e uma decoração com as colheres, um nicho com colheres e com potes e pimentas. Então, eu queria que você falasse sobre essa foto. Então, quando a gente fala de organização, a gente falou aqui do termo prático e tudo mais, mas é importante também que fique esteticamente bonito. E a gente pode utilizar da organização para decoração. A gente já até fez um programa sobre decoração de cozinha e eu achei legal trazer essa imagem, porque aí eu tenho uma bandejinha, né? Meio desse material de sisal, uma coisa mais natural, que ficou lindo e já setoriza, organiza aqueles itens que eu preciso ter à mão rápido, né? De forma prática. Então, eu coloquei ali, né? Aquilo que eu vou usar na hora de cozinhar, na hora de... tanto os talheres, né? Esses adereços e os utensílios, quanto o sal e a pimenta. Eu tenho ali uma florzinha também para decorar, enfim. Então, quando a gente fala de organização, a gente consegue, e é importante que a gente associe a estética e a decoração. Na despensa, que a gente também tem essas caixas, é super legal porque é prático. Então, vamos supor, eu tenho uma caixinha só de farinhas. Então, eu vou fazer um bolo ou vou fazer uma receita, eu pego esta caixa de dentro da despensa, levo para onde eu vou utilizar e depois eu a devolvo. Fica esteticamente bonito, fica prático e não fica, quando a gente entra na despensa, todos aqueles itens soltos, né? Fica organizadinho, padronizado, bem bonito e combinando com a decoração da cozinha, se a gente for levar em consideração que essas duas fotos são a mesma cozinha, né? A mesma decoração. Eu percebi que as caixas de palha tinham etiquetas. Então, quando a gente não consegue visualizar, é importante ter etiqueta ou é importante ter etiqueta mesmo quando eu consigo visualizar? Então, é importante, principalmente quando a gente não consegue visualizar, ter essas etiquetas, né? Por quê? Porque senão não vai ser prático. Imagina eu pegar toda hora a caixa para poder ver o que tem lá dentro, né? Eu não sei de cor, eu tenho muita coisa na cabeça, eu não vou conseguir toda hora lembrar exatamente onde que está a farinha. Então, sim, é importante a gente etiquetar. Ainda que eu use aqueles materiais de acrílico, né? Ou o próprio plástico transparente, eu acho que é importante, sim, facilita, a gente já pega ali, já usa, pronto, devolve. Eu acho que é super importante, não precisa ser nada muito assim, etiquetadora, né? Digital. Pega esses etiquetinhas que sobrou da escola agora, né? Que começou as aulas que você utilizou para o material do seu filho e põe, né? E cola. Eu não, acho que fica bonito e ajuda e fica prático também. Fabiola, existem dicas importantes para aquela pessoa que está nos assistindo e quer começar a organizar uma determinada coisa, um determinado lugar? Existe uma dica super importante que a gente sempre fala aqui, Moninha. O menos é mais. Então, se você quer organizar, a primeira coisa que você vai fazer é tirar aquilo que você não usa mais. Porque não adianta eu organizar um tanto de item que já não tem mais funcionalidade para mim, que já não é mais útil. Então, você vai sentar, olhar o que você não quer mais, seja um armário, seja uma cozinha, um roupeiro, uma lavanderia, o que não uso, o que não é útil. Retira isso tudo e aí sim você vai iniciar a organização.
Então, a primeira coisa, retira o que você não usa. É a dica de ouro. Bom, acabou de passar aqui, eu queria que colocasse na tela o escritório. A gente tem um escritório, quando você fala menos é mais, né? A gente tem um escritório todo cheio, muita coisa, muito fio passando, e muita coisa empilhada, e um escritório mais clean, mais organizadinho. A diferença do que... E às vezes a dica é simples, né, Fabiola? É simples. E uma coisa muito importante é que hoje, né, com toda a questão da pandemia, desse assunto de saúde mental, um ambiente desorganizado, ele aumenta o nosso nível de estresse, né? Um ambiente feio, ele aumenta também o nosso nível de ansiedade. Então, quando a gente fala aí de organizar, de ter um ambiente mais prático, a gente também está cuidando da nossa produtividade, do nosso bem-estar. Então, esses dois escritórios, eles são o mesmo escritório, né? Eu tenho um antes e um depois. E a diferença? Quando eu coloco itens mais num tom mais claro, o ambiente fica mais limpo, fica mais leve. Quando eu organizo e padronizo esses livros, você vê que tenho livros na vertical e livros na horizontal. Quando eu organizo esses livros, já me dá uma sensação de um ambiente bonito, de fato organizado, de ter menos coisas, eu tenho ali um padrão, né? Quando eu tenho também a tonalidade, né, da própria parede, um amarelo, eu trago um frescor, enfim. Então, quando a gente está falando aí de organização, a gente vê que de fato tem tudo a ver com decoração, né? Um completa o outro, assim, sem dúvida alguma. Aí a gente tem um antes e depois que a gente consegue ver claramente essa diferença. E também, Fabiola, ficou lindo, né? A gente vê claramente, nitidamente o antes e depois, a cor mais suave, mais leve e vê aquela organização. Agora, eu preciso manter este ambiente arrumado e organizado. Qual as dicas que você me dá para manter? Se você não está conseguindo manter de forma alguma, quer dizer que essa organização não está prática, que está te demandando muito tempo na hora da arrumação. Então, vale a pena sentar e reavaliar essa organização, esse planejamento que você fez. Se está muito difícil de colocar as coisas no lugar, se você não consegue de forma alguma, nem quando você tem tempo disponível, quer dizer que não está prático, não está funcional. Então, muda tudo de lugar, não tem problema algum. Às vezes, a gente precisa de ter mais acesso a um livro. Então, quando eu coloco ele muito lá em cima, eu acabo deixando ele no lugar que não é dele. Então, vamos reavaliar essa organização, porque toda organização que é prática e funcional, eu consigo mantê-la por mais tempo. Fabiola, você que é mãe de pequenos, né? Te pergunto, desde quando temos que ensinar os meninos, as meninas, a organizar e arrumar? Ah, Moninha, eu acho assim, aqui em casa, desde bebê. Eu tenho uma de 1 ano e uma de 2 anos. E aqui a gente separa os brinquedos por cesto. Então, eu não gosto e dificilmente uso nos meus projetos aquele cesto grande onde eu jogo todos os brinquedos e ponto, né? Não acho que é legal. Às vezes fica até bonito, mas fica arrumado, não fica organizado. Né? Então, eu separo e também setorizo o brinquedo das meninas, porque isso ajuda na hora de brincar. Se, por exemplo, a minha filha de 2 anos, ela quer brincar de música, ela já sabe que tem aquele cestinho onde ela vai encontrar o microfone, o pianinho, o violão e assim por diante. E na hora de organizar, também é mais fácil, porque ela vai pegar o cestinho e colocar tudo ali no lugar. A gente sabe que quando a gente faz esse trabalho de arrumação, a gente também está trabalhando a virtude da ordem, a gente também está colaborando para o crescimento intelectual mesmo, né? Assim, formação dos nossos filhos. Então, é super importante, desde pequeno, a gente ter um ambiente organizado para que a criança cresça em um ambiente organizado e saiba essa diferença, quanto também estimulá-los para que, terminou de brincar, a gente guarda. Mas, mais uma vez, eu preciso considerar que a organização de uma criança, né, ela precisa ser prática para a criança também. Então, estar na altura da criança, ser de fácil manuseio, não adianta eu pegar caixas pesadas demais e pedir para a criança guardar, que ela não vai conseguir. Então, levar em consideração o tamanho mesmo, né, da criança e pensar ali no manuseio da criança na hora de guardar. Mas é super importante, né? A gente sabe que mais do que estético é uma formação. Fabiola, mostrou a foto do quarto de criança e os nichos de cores diferentes.
Então, é isso, né? Azul, amarelo, verde, cada um é um tipo de brinquedo que está lá dentro. A criança já é ensinada dessa forma, o que ela quer brincar, ela tira naquela cor e depois ela devolve. Exatamente. Imagina se eu tenho Lego, que é aquele tanto de pecinha pequenininha, misturado com os brinquedos de cozinha e misturado com os brinquedos de fazendinha. Na hora que a criança for brincar, ela mesma vai se irritar, porque ela não vai conseguir pegar num cesto só e catar todas as pecinhas de Lego ou catar todas as pecinhas da fazendinha, né? Então, vamos setorizar, né? Coloca todos os da fazendinha, todos os do Lego, enfim. E aí a criança já começa essa associação. Se ela não sabe ler, né? A gente não vai colocar a etiqueta como a gente fez na despensa, mas eu posso fazer a identificação pela cor. Então, onde está o amarelo é a fazendinha. Ah, eu quero brincar de fazendinha. Pega o amarelo e ponto. Maravilhoso, que inclusive utiliza a linguagem da criança. Lembrando, gente, está aqui na tela, os Instagrams da Fabiola, @FabiolaFmassa e da loja, @FFM Interiores. E você acessa, você vai ver todos os projetos lá no FFM Interiores. Fabiola, suas considerações finais. Menos é mais. Gente, vamos pensar antes de organizar, antes de falar, nossa, agora eu vou organizar, vamos retirar tudo que a gente não usa, ainda está em tempo, nós estamos em fevereiro, o ano começou, vamos começar esse ano, então, retirando tudo que a gente não usa, fazendo doação, repassando as coisas, para que a gente possa ter os itens de forma mais prática e mais organizada. Maravilhoso, sempre e em tudo na nossa vida, né, Fabiola? Menos é mais. Muito obrigada, Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, viu? Obrigada, Moninha, um abraço. Um outro, fica com Deus.